Olá, voltamos a conversar com o professor Pia Escodro, que é veterinário e coordenador do projeto Carroceiro Vet Legal. Professor, qual o diagnóstico que o senhor faz sobre a saúde desses animais quando o projeto começou? Pensando em um projeto, a gente tem que primeiro pensar nas zoonoses, que são as doenças que passam para as pessoas. Então a gente tem, por exemplo, ainda tem esporadicamente casos de raiva no estado. Então a gente já pensa, todas as ações a gente tenta vacinar esses animais contra a raiva. Quer dizer que a raiva afeta o cavalo também, que as pessoas pensam que é só cão e gato, né? O cão e gato no meio urbano, em que o principal vetor, na verdade, se torna o cão e gato. Quando você pensa no meio rural e onde os cavalos estão, você tem um problema do morcego, né, que também vai fazer com que você tenha a disseminação da raiva. Então a gente tem por exemplo, há meses atrás a gente já teve casos em Viçosa, inclusive, de raiva. Quer dizer, então, não com carroceiro, inclusive com criador, porque é pouco vacinado os animais. Então, primeiro o trabalho nosso é na doença infecciosa zoonose, que é a raiva, e o mormo, teoricamente, também é uma zoonose em que, se der positivo, você vai sacrificar o animal. A gente teve muito mais casos há alguns anos atrás em Alagoas e Pernambuco, porém agora em Viçosa, por exemplo, a gente não teve ainda. E depois a gente passa da zoonose para a doença infecciosa intraespecífica, né, que é do equídeo, do asinino, do moar, do cavalo. E daí a principal delas é a anemia infecciosa equina, que na zona da mata realmente a gente deve ter uma zona endêmica. A gente já teve vários problemas lá com cavalos e esse é outro problema. Nas ações, se a gente falar que vai fazer o exame de anemia infecciosa... Que é uma doença grave no cavalo, né? É uma doença que, na verdade, ela é altamente infecciosa, quer dizer, ela passa de um animal para o outro, ou pelo contato, é a AIDS dos cavalos, né? Ou passa por contato sexual, por agulhas, de uma forma de contaminação iatrogênica, que a gente chama por agulhas, por seringas usadas, ou até por insetos hematófagos, que chupam sangue. Então, quer dizer, a gente tem, e esse é um problema sério da zona da mata. Então, a gente tem até projetos futuros para tentar, dentro dos carroceiros, erradicar e fazer um banco de reposição. Na hora que a gente tenta fazer o sacrifício desses animais positivos, a gente repõe esses animais para o carroceiro. E daí tem o problema do mal, daí a gente pensando em bem-estar, que eu coloco sempre como último e que é o melhor para o ensino de medicina veterinária e até o que gera mais pesquisa para a gente como grupo, que é a questão das manqueiras, né, que todo cavalo manca. Se você for ver em Maceió, se a gente for fazer um levantamento, a gente tem uma alta incidência desses animais que estão mancos, teriam que estar na carroça. Problemas de pele, problemas respiratórios, problemas de hemoparasitas, problemas de parasitose. Chicotear o cavalo, que a gente vê muito nas ruas de Maceió, inclusive. Chicotear o cavalo é um problema de mal-estar. E esse cara que chicoteia o cavalo, ele também chicoteia a família dele. Quer dizer, a gente entra num problema, inclusive, social dele. Cultural, né? Cultural, quer dizer. Então, esse é um problema sério. Quer dizer, então, a ideia é fazer agentes multiplicadores nas cidades em que a gente pegue carroceiros bem ou melhores informados, que a gente já vem fazendo um trabalho aí há 1 ou 2 anos, e façam com que eles passem mais informação para as outras pessoas da comunidade. Porque o carroceiro em si, ele desconhece esse conjunto de doenças, né? Sim, ele sabe que existe e ele sabe que se o cavalo dele der positivo, ele vai ter que sacrificar, vai ter que matar, que nem eles dizem. Mas eles não sabem o porquê que isso acomete, né, a linha de produção deles. Inclusive o cavalo dele vai ficar muito mais fraco, anêmico, não vai conseguir puxar, e daí pode passar para outro. Em vez de perder um, pode perder 2. Então esse é um problema que a gente tem que ver. Por exemplo, no Mato Grosso, a gente tem uma área de isolamento em que tem animais positivos, pelo número de animais ser grande. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso com os carroceiros, porque deixar um bairro, um exemplo, que seria positivo e outro que não. Então, realmente, e é muito difícil a gente controlar essa doença infecciosa, a anemia infecciosa. Eu acho que esse é o principal problema em termos sanitários no projeto carroceiro. Professor, a castração, como é que funciona de cavalos? Como a gente tem essa doença, inclusive, transmitindo de uma maneira sexual, a gente prega 100% dos animais castrados. Então, a gente já teve castrações no Vale do Reginaldo, a gente faz castrações... No Vale do Reginaldo, aqui em Maceió, como é que funcionou? Foi um choque, né? Todo mundo, mas você vai castrar. Eles estão acostumados a castrar o animal derrubando e fazendo toda aquela ritualística, um circo, né? E o animal sentindo muita dor. Então, a gente tem técnicas de anestesia que o animal fica em pé e a gente castra o animal em pé. Já fizemos isso dentro do Vale do Reginaldo, já fizemos isso no interior, por exemplo, acho que numa ação em Santana do Ipanema, fizemos 2 castrações lá. Gratuito? Tem algum custo? Não, isso daí, o grupo nosso tem um apoio de empresas,
né? A universidade sempre disponibiliza o transporte para esses alunos e as prefeituras dão todo o apoio a esses alunos. Então a gente consegue fazer isso sem custo, inclusive os medicamentos pós-operatórios. Nessa questão de medicamento pós-operatório, a gente já criou até uma pesquisa, que é uma pesquisa com acupuntura, em que a acupuntura é utilizada nesses cavalos pós-castração, fazendo comparativo com se eles usassem antibiótico ou não, e para a gente diminuir os custos, para a gente diminuir, um custo de uma castração no cavalo custa R$300, estou dando o custo. Então, quer dizer, entre o pós-operatório, então a gente conseguir fazer isso simplesmente com acupuntura com injeções de sangue dele mesmo. Então a gente tem um trabalho bem legal nessa relação dessa pesquisa aí, em relação à orquiectomia ou à castração, que a gente chama de orquiectomia. Castramos todos os animais. E agora, em abril desse ano, a gente, com uma parceria com a cooperativa Pindorama, com a Federação da Agricultura do Estado de Alagoas e também com a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Bretão, a gente trouxe para Viçosa um potro da raça Bretão, aquele das patas grandes, de uma estatura baixa, para a gente começar a inseminar as éguas de carroceiros do interior e dos pequenos produtores rurais com esse cavalo. Então, como é que funciona esse trabalho em Viçosa? Qual a estrutura que vocês têm? A gente tem uma fazenda de quase 300 hectares, né? Obviamente que tem a parte de bovino, caprino, e a gente deve ter hoje em torno de uns 10 a 20 hectares que a gente está utilizando com os nossos cavalos. O grupo de pesquisa em equídeos tem 12 cavalos, tem esse bretão que é para essa atividade do projeto carroceiro, e com isso a gente tenta fechar a pesquisa e hoje, por exemplo, o carroceiro não pode entrar na fazenda, por causa que a fazenda está controlada para anemia infecciosa. Então a ideia já, a partir de 2012, a gente tem um centro de atendimento do carroceiro na cidade de Viçosa que atenda toda a zona da mata. Então, a longo prazo, a gente queria ter um residente, um veterinário residente com apoio, e a gente está buscando esse apoio, para atender todo o interior com essa ação de carroceiro. A prefeita de Santana do Ipanema já tem ideia de implantar um centro de atendimento em Santana do Ipanema e a gente começar a dar estruturação a esse centro. Na última ação, a gente teve um workshop em julho, já falei, com a Rural de Pernambuco, em que a gente tentou plantar semente dessa ação, por exemplo, em Recife. A UEMA do Maranhão também já buscou nossa atitude para tentar implantar também em São Luís outro projeto. E a gente está vendo que realmente você tem uma significância socioeconômica desse carroceiro dentro das capitais, principalmente do Nordeste, e no interior não tem nem como falar, porque todo mundo tem cavalo e todo mundo... Temática nacional, então, né, temática nacional, sem dúvida. E que começou com a UFMG, né? A UFMG que teve o primeiro trabalho, o curso de medicina veterinária, com a professora Maristela, que era no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte. Que foi pioneira nesse trabalho como um todo. Professor, fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco conhecer volta com o professor Pierre Escodro, falando um pouco mais sobre o projeto Carroceiro VET Legal. Não saia daí.